knows who this man is? Quem conhece este homem? Look. Vejam, He died ele morreu a few years ago. há alguns anos atrás, He took his own life. tirou a sua própria vida. The spirits that had possessed him caused unbelievable depression. Os espíritos que tinham tomado controle dele levaram-no a uma tremenda depressão. Listen to what he said. Ouçam aquilo que ele disse. I'm going to read the first paragraph. He said, yeah, literally, it's like possession. All of a sudden you're in, and because it's in front of a live audience, you just get this energy that just starts going. But there's also that thing, it is possession. In the old days, you would have been burned for it, but there's something empowering about it. Sim, literalmente é como possessão. Subitamente está dentro e porque é em frente a uma audiência ao vivo, recebemos esta energia que simplesmente começa a fluir. Mas é também aquela coisa, é possessão. Antigamente era-se queimado por isto, mas há algo de empoderamento nisto. I mean, it's a place where you are totally. It's like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, where you really can become this other force. Maybe that's why I don't need to play evil characters in the movies, because sometimes on stage you can cross that line and then come back. Eu quero dizer, é um lugar onde ficamos totalmente, é como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, onde podemos realmente nos tornar esta outra força. Talvez por isso eu não preciso de representar personagens maus nos filmes, porque por vezes no palco podemos passar esta linha e depois regressar. I'm not going to go into this tonight, but I do want to make mention of this. Eu não vou aprofundar este assunto esta noite, mas eu vou mencionar o seguinte. The Christian world as a whole, we have come to the place where we almost live as if Satan doesn't exist. O mundo cristão como um todo chegou a um ponto em que vive praticamente como se Satanás não existisse. Even within our own churches, people are suffering in unbelievable ways, and the only answer that many people get is you need a psychiatrist or you need counseling. Mesmo entre nós, no nosso meio, muitas pessoas estão a sofrer de tal maneira que a resposta que lhes é dada ou que lhes é aconselhado é: tu precisas de um psiquiatra. There are some situations where someone can have a chemical imbalance or they are lacking the right nutrients in their body. Há situações realmente em que pessoas têm Minerals, vitamins. Um desequilíbrio, químico, e em que realmente é necessário um auxílio nesse sentido. But there are many other people that have opened the door to spirits of depression through what they are watching, what they are reading, and what they are doing. Mas há muitas outras pessoas que abriram as portas a espíritos de depressão por aquilo que veem, por aquilo que ouvem, por aquilo que leem. How many people know who this lady is? Quantas pessoas conhecem quem é esta senhora? Listen to what she says. Ouçam o que ela diz. She says, I ask God for, what's that word? Ela diz, eu peço a Deus por, e o que é que diz de seguida? Grace. What does grace mean? O que é que graça significa? Give me a definition. Deem-me uma definição de graça. A gift. Unmerited, a gift, right? Dom imerecido, não é? That's the second definition when you look the word up in Greek. Na realidade, essa é a segunda definição quando nós vemos o significado da palavra no grego. The main definition is powerful. A principal definição é poder, poderoso. Grace is the divine influence upon the heart and its reflection seen in the life. A graça é o poder divino, é a influência do poder divino na vida e o seu reflexo, o seu exterior.
It's the Spirit and the power of God. É o Espírito e o poder de Deus. Listen to what Oprah Winfrey says. Ouçam aquilo que a Oprah Winfrey diz. I ask God for grace Eu peço a Deus por graça and the power of the spirits. e pelo poder dos espíritos. Calling on you, I really believe I can call her, this spirit up, her and so many others. Chamando-nos. Eu realmente acredito que a consigo chamar, o Espírito, a ela e a muitos outros. Oprah Winfrey calls these her go-there moments, spiritual episodes of divine guidance that far transcend the chatty exchanges with her studio audiences. Winfrey says that she has come to know each of them personally and calls them in at will to guide her in her work. Oprah Winfrey chama a estes momentos os momentos vamos lá, episódios espirituais de direção divina que transcendem em muito as conversas que troca com a sua audiência em estúdio. Winfrey diz que ela vem a conhecê-los a cada um pessoalmente e que os chama à sua vontade para a guiar no seu trabalho. That's frightening. Isto é assustador. And how many people listen to her? E quantas pessoas a ouvem? Every magazine, you name it, she's everywhere. Todas as revistas, o que nós quisermos dizer, ela está em todo o lado. How many people know who this man is? Quantas pessoas sabem quem este homem é? I grew up as a little boy and my mom and dad thought that this was good. Eu cresci como um pequeno jovem e a minha mãe e o meu pai pensavam que isto era inofensivo, que era bom. Little House on the Prairie. Uma casa na pradaria. It was a good Christian show because they prayed. Era um bom programa cristão porque eles oravam. Listen to what he says. Ouçam aquilo que ele disse. He says, I felt my Father's presence with me. Ele disse que sentia a presença, eu sentia a presença do meu pai comigo. His father had died years before. O seu pai tinha morrido anos antes. My father's presence enlightening my memories, helping me to commit to paper the feelings I had. Eu sentia a presença do meu pai comigo, iluminando as minhas memórias, ajudando-me a transmitir para o papel os sentimentos que eu tinha. I really heard my father speaking to me from the other dimension, filling my mind with just the right words. The story came so fast and was so right. In 3 days, the script was complete. Eu realmente ouvia o meu pai a falar comigo, vindo da outra dimensão, enchendo a minha mente exatamente com as palavras certas. A história veio tão rápida e tão certa, em 3 dias o guião estava completo. There are hundreds of Hollywood movie stars that are now coming out and they are confessing without shame that it is spirits that are giving them the power to act on the screen. Há centenas de estrelas de Hollywood que estão agora a vir a público a revelar sem qualquer vergonha que são estes espíritos, estes poderes e estas forças que os inspiram. Now I want to just throw something out there. Agora eu quero lançar aqui algo. I went to a church camp meeting in the United States 2 months ago. Eu fui a uma reunião campal nos Estados Unidos há 2 meses atrás. And the pastor that was hosting the camp meeting, he told me, I want you to talk to the man and the woman that are in charge of our academy and our youth in church. E o pastor que estava a cargo desta reunião campal disse-me que queria que eu falasse. He wanted you to talk with the man that was in charge of the academy and the youth programs in church. Ele queria que eu falasse com o homem que estava a cargo da Academia Adventista ali e do grupo de jovens.
So we began to talk, and this man and the woman that was his assistant, Então nós começámos a falar e este homem e a mulher, que era a sua assistente, they were asking about having drama and drama classes in the classroom and in the church. então nós começámos a falar e eles começaram a fazer questões sobre usar dramatização nas escolas e também dentro da igreja. Aulas de dramatização. And I encouraged them. I said, find out what counsel the Lord has given us through our sister Ellen White. E eu encorajei-os a ir procurar os conselhos que Deus nos tinha deixado através da nossa irmã Ellen White quanto ao assunto. And he told me, he said, we've read what she said about drama. She says it shouldn't be in our churches or our schools. E ele disse-me, nós já lemos o que é que ela tem a dizer sobre drama, ela diz que não deve ser usado nas nossas igrejas e nas nossas escolas. Now let me show you what Aleister Crowley says. Do you know who Aleister Agora Crowley deixem is? mostrar-vos o que Aleister Crowley disse. Vocês sabem quem foi Aleister Crowley? Anybody? He is the icon in Hollywood and the music industry. Ele é um ícone em Hollywood e também na indústria musical. He lived from 1875 to 1947, and he was known as the most wicked man in the entire world. Ele viveu entre 1875 e 1947 e ele foi conhecido como o homem mais terrível, mais maldoso à face da terra. He was an occultist, and he was involved in heavy black magic. Ele estava ligado ao oculto e estava profundamente envolvido com magia negra. This is what he said. Isto foi o que ele disse. There are three methods for invoking or channeling any deity or God. Existem 3 métodos para invocar qualquer divindade, Deus. The third method is the dramatic. O terceiro método é o dramático, That means drama and acting. que significa drama, representação. He says this is perhaps the most attractive of all. E ele diz que este é talvez o mais atrativo de todos. Certainly it is to the artist's temperament, for it appeals to their imagination through their aesthetic senses. Ele diz, certamente é devido ao temperamento do artista, pois apela à sua imaginação através do seu sentido estético. He says it is very difficult for the ordinary man or woman to lose themselves completely in the subject or the main character of a play. Ele diz, é muito difícil para um homem normal se perder completamente no sujeito, na personagem da peça, mas para os que conseguem fazer isto, é inquestionavelmente o melhor. But for those who can do this, it is unquestionably the best way to invoke a God. Ok. Mas para os que conseguem fazer isto, é inquestionavelmente o melhor método para invocar qualquer divindade. I just saw something 2 weeks ago. Eu vi algo há 2 semanas. Have you all heard of the story of Desmond Doss? Ouviram a história do Desmond Doss? Powerful story about a man of God. Um testemunho poderoso sobre um homem de Deus. Mel Gibson just made a Hollywood film about Desmond Doss. O Mel Gibson fez recentemente um filme sobre Desmond Doss. Do you know who he got to play Desmond Doss? Sabem quem é que ele conseguiu arranjar para encenar o Desmond Doss? The same actor that played Spider-Man. O mesmo ator que desempenhou o papel do Homem-Aranha. Now, this interview was in Hollywood. They interviewed the actor that played Spider-Man and played Desmond Doss. Ora, em Hollywood eles fizeram uma entrevista e entrevistaram este ator que desempenhou o papel de Desmond Doss e desempenhava também o papel de Homem-Aranha. And they asked him, how were you able to portray this man's character so well? E perguntaram-lhe como é que foste capaz de encenar tão bem este homem, o papel deste homem. He said, I went to Desmond Doss's home. Ele disse, eu fui à casa do Desmond Doss. I spent the whole day there, walking where he walked, sitting in his chair,
handling his tools. Ele disse, eu fui à casa do Desmond Doss e fiquei lá o dia inteiro a fazer o que ele fazia, sentado na cadeira onde ele se sentava, a andar no corredor em que ele andava, a mexer nas coisas em que ele mexia. And he said, I prayed E ele disse, eu orei and I asked Desmond Doss to help me portray his character. E ele disse que orou e pediu ao Desmond Doss que o ajudasse a encenar o seu papel. Do you understand what that is? Vocês percebem o que isso é? That's possession. That's channeling a demon. Isso é possessão, isso é canalizar um demónio. The next film that he played in was called The Silence. O filme seguinte que ele protagonizou tinha por título, ou pelo menos traduzindo, O Silêncio. It was about two Jesuit priests. E era sobre dois padres jesuítas. And the actor, he says, I'm Roman Catholic. E o ator, ele admite que é católico romano. And that doesn't mean that every Roman Catholic is aware of this, just like most of us are not aware of it. E isso não significa que todos os católicos romanos estão a par do que nós estamos aqui a ver, assim como a maior parte de nós não está. But the reason I tell you is this. Mas a razão pela qual eu vos digo isto é a seguinte. For him to play the part of that Jesuit priest in that movie, Para ele desempenhar o papel deste padre jesuíta naquele filme, he said, I and the other actor, we went through every one of Ignatius Loyola's spiritual exercises. ele disse, eu e o meu colega ator passámos por todos os exercícios de formação espiritual de Ignácio Loyola, portanto, o formador dos jesuítas. And then he looked at the interviewer E depois ele olhou para o entrevistador and he said, almost everyone in Hollywood uses the same method for learning how to act. e ele disse, almost everyone. Almost everyone. E ele disse, praticamente toda a gente em Hollywood usa o mesmo método para encenar um papel. He said it's called method acting. Ele diz que se chama, portanto, uma encenação metódica. It's where you become the character, not just pretend to be. É uma situação em que nós nos tornamos a personagem e não fingimos apenas que somos. He said this they learned from the Jesuits and Ignatius Loyola. E ele diz que eles aprenderam isto dos jesuítas de Ignácio Loyola. This was a Hollywood interview, not a Seventh-day Adventist interview. E isto foi uma entrevista em Hollywood, não foi uma entrevista adventista. Many place themselves on enchanted ground by frequenting scenes of amusement where fallen spirits congregate. Professing Christian, you and I, when you resort to the theater, remember that Satan is there conducting the play as the master actor. Muitos se colocam a eles mesmos em terreno encantado, por frequentarem cenas de diversão onde espíritos caídos congregam. Professo cristão, e podemos colocar o nosso nome ali, quando recorres ao teatro, lembra-te que Satanás está lá, conduzindo a peça como ator mestre. He is there to excite passion and to glorify vice. The very atmosphere is permeated with licentiousness. It means a desire to see that which is forbidden. Ele está lá para excitar a paixão e glorificar o vício. A própria atmosfera é permeada com licenciosidade, o que significa o desejo de ver o que é proibido. Satan presides also at the masquerade and the dance. He throws around the card table its bewitching power. Wherever an influence is exerted to cause men to forget their Creator, Satan is at work. It matters not how innocent the guise under which he conceals his purpose. Satanás preside também no baile de máscaras e na dança. Ele lança à volta da mesa do jogo das cartas o seu poder enfeitiçante. Onde quer que exista uma influência a ser exercida para causar o homem a esquecer o seu Criador, aí está Satanás a trabalhar. Não importa quão inocente o disfarce sob o qual ele esconde o seu propósito.